Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, deixa eu justificar meu último vídeo, meu rosto parecendo Sharpay. E era o início de uma reação alérgica que eu tive sobre alguma coisa que eu comi. E aí fui medicada e tá tudo bem. Só que eu precisava gravar, então eu ignorei o fato de eu estar toda inchada e gravei mesmo assim pra vocês, porque depois a mensagem me foge, né? Porque eu não tenho uma rotina diária pra gravar. Eu ouço a mensagem do meu mentor espiritual e repasso pra vocês. É assim. Agora faltam alguns minutos para entrar em atendimento e preciso falar uma coisa com vocês. Alguns sacerdotes, eles tendem a falhar no seguinte: o consulente, a pessoa vai lá e procura por ele pedindo auxílio de alguma coisa. Se, por exemplo, a pessoa mora numa vila de casas e não tem condições de fazer determinado ritual, ele não sai daquela rotina e simplesmente passa aquele ritual para a pessoa. Então, não é que nós sacerdotes temos que nos adaptar à realidade de vocês. Nós, sacerdotes, temos que ter a sabedoria para não expor vocês, não expor a magia, para que ela faça efeito tão logo, e também para que vocês consigam alcançar a petição o mais rápido possível. Porque não adianta eu ensinar vocês fazerem um molocum, quando na verdade, às vezes, nem mão vocês têm para isso, né? Mão de magia. Enfim, às vezes não precisa ter mão de magia não, né, gente? Mas dependendo da petição, né, você não consegue alcançar fazendo uma comida de orixá, não sendo nem iniciado. Então tem essas questões, mas não é sobre isso. Por exemplo, você quer tirar um inimigo não, quer que seu vizinho vá embora, um inquilino indesejado, por exemplo, ele não sai da casa, enfiou um monte de filho dentro da casa e não sai por nada. Existem magias discretas, né? Muitas das vezes vocês recorrem a pó. E o pozinho, ele costuma ser visível aos olhos humanos. Então, o que a gente tem que fazer? Despejar água, a água vai evaporar e a pessoa não vai nem saber que foi jogada aquela água naquele quintal, naquela porta, para despachar aquele inquilino ou aquele vizinho indesejado. Eu tô falando isso porque uma pessoa me procurou que invadiram o apartamento dela, ela não conseguia tirar por nada, ela não queria se expor com a justiça, porque ela falou que a justiça demora muito, né? Para alguns casos realmente demora, enfim, ela queria recorrer a uma magia, mas que fosse discreto. E eu lembrei de gravar esse vídeo para vocês. Então nem sempre é algo que vai expor vocês, né? Assim como nem toda causa na justiça a gente tem que recorrer a Xangô, né? Às vezes é Oxóssi, às vezes é Exu, né? Então assim, gente, às vezes é positivar um Odu, né? Então essas questões que a gente precisa esclarecer porque tá muito enraizada, sabe? Na nossa cultura, que tem que ser assim, sopra o piste, joga sal grosso, aí a pessoa chega, vê aquilo ali na porta, sabe das suas intenções, aí mesmo que não sai, né? Então joga uma aguazinha, né? Um preparo, né? Feito por um sacerdote, e aí você joga na porta daquela pessoa e você vai ter um resultado tão rápido quanto as outras magias. Outra questão também que eu gostaria de compartilhar com vocês, queria debater, eu gostaria até mesmo de pedir a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam com essas coisas que eu estou falando, com esses assuntos abordados. A outra questão é: vocês sabiam que existem alguns sabonetes que não é que substituam, olhem bem, não é que substituam os ebós, tá? Mas às vezes a pessoa não tem condições de pagar um ebó.
ou não tem um sacerdote preparado para passar um ebó correto em você. Então tem uns sabonetes paliativos, né, até que você consiga tomar um ebó como um sacerdote responsável, para tirar, reverter feitiço, né? E aí são sabonetes preparados fortes, né? Com pozinho preparado. Enfim, uma mistura bem forte. E aí reverte feitiço, volta para a pessoa aquele feitiço, né? O sabonete. Então, assim, eu não estou falando de simplesmente um sabão artesanal. Não é sobre isso. É sobre fazer sabão enfeitiçado mesmo, magiado, com pó de sapo vivo, com folhas. Enfim, é nesse sentido que eu tô falando da magia. Magia forte, que não é qualquer um que sabe fazer, tá bom? Então, é possível sim você se cuidar com discrição. As pessoas não precisam saber do que é feito aquele sabonete. Não precisam nem saber que você usa aquele sabonete, né? Porque às vezes você quer se cuidar, mas não consegue sair de casa porque a esposa é desconfiada, o marido é desconfiado, não gosta da religião, não deixa você sair sozinho. Ou você tem filho pequeno, você trabalha demais, precisa daquele emprego, não consegue sair, não consegue ir ao sacerdote para fazer o ebó, ou ele cobrou muito caro, porque realmente o ebó não é barato, um ebó de verdade não é uma coisa de R$100, né? Não existe isso. Então existem alguns paliativos que podem ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Existe também a outra questão, gente, são assuntos assim que eu preciso pontuar, a questão do jogo de búzios. Muitas pessoas falam assim, quero jogar búzios. Gente, eu só abro a minha mesa de búzios se a pessoa estiver preparada para tomar um ebó, preparada para cuidar do seu orixá, da sua cabeça, tomar um bori, né? Ou simplesmente um ebó. Por que isso? Porque todo jogo de búzios, o Odu fala através dos búzios para o sacerdote falar para o consulente. Então, nem sempre vai ser um ebó de limpeza, de afastar a prisão, ou morte, ou doença, ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente um ebó para salvar, para saudar, para agradecer aquele Odu que falou no jogo do consulente. Então não existe jogo de búzios sem um ebó dado para a pessoa. E às vezes, gente, nem sempre um ebó é aqueles elementos que se passam no corpo. Às vezes um banho bem forte é denominado um ebó, dependendo de como se prepara, né? Então, assim, eu não abro meu jogo de búzios para você saber se seu marido tá te traindo. Para isso, o baralho cigano, ele é fofoqueiro, com todo respeito aos ciganos, mas ele é muito informativo. Então, vocês que vivem procurando, eu lembro muito bem, minha primeira IA, que eu sentei com ela e falei assim, mãe, eu desesperada, joga aí pra mim que eu não sei que eu tô com os problemas. Ela não ficou 2 minutos na mesa de jogo, não falou nada que eu precisava saber, que eu achava que eu precisava saber, porque era jogo de búzios, não era algo que era para ser usado naquele momento, não era o oráculo certo. Então, até para você procurar isso, vocês têm que ter sabedoria, e tá tudo bem vocês não saberem. O erro está no sacerdote em não explicar isso para vocês. Mas todo jogo de búzios tem que sair um ebó? Sim, porque o Odu sempre vai falar no jogo de búzios de vocês. Então, para agradecer o Odu, para te livrar de alguma coisa, para agradecer alguma bênção que você recebeu, vai ser passado um ebó. Fato. Simples assim. Então, não queiram transformar, modificar
algo que foi criado desde os primórdios. Então, eu espero que vocês busquem conhecimento e que vocês consigam se cuidar na medida do possível nesse mundo tão cruel. Em meio a essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vê os nossos erros, as nossas invasões na natureza, sabe? E eu vi a região geográfica anterior, primeira, né? E vi o quanto foi invadido o rio com edificações. Mas só eles que estão errados? Não. Eu que uso shampoo e a química vai por água abaixo, batom, acetona, produtos químicos do cabelo, tintura, tanta coisa, né? Então, se for julgar, que sejamos todos julgados, não é mesmo? Eu, por exemplo, não consigo ainda ter uma rotina de separar lixo orgânico de reciclável, por exemplo. Então, eu também estou extremamente errada. Então, a gente precisa modificar nossa cultura e nos unir, ao invés de ficar apontando o erro dos outros. Tava muito desgastante, sabe, meus últimos vídeos, porque eu tava tão aterrorizada com os últimos vídeos de numa Nice, só vai quem trepa na festa do seu Zé, que eu até desisti de fazer a festa da minha pombogira, de tão triste que eu fiquei. Aliás, ela já não queria, né, porque enfim, Maré Mulamo sendo Maré Mulamo. Mas eu decidi fazer a minha parte. E aí, na medida do possível, eu vou dando umas deixas assim para vocês, para eu explicarem para vocês não serem ludibriados pelo mundo afora, o mundo do axé, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo. Amo todos vocês. Gratidão por cada inscrito no meu canal. Eu espero que vocês curtam, compartilhem. Não sei se vocês conhecem as outras redes, Kawaii, TikTok, todos esses aplicativos eu ponho algum vídeo meu para alcançar o maior número de pessoas e o maior número de pessoas se unir cada vez mais na força do bem maior, que é a nossa evolução espiritual terrena, tá bom? Beijos de luz, fiquem na paz.